Bom dia! Bom dia! Iniciamos hoje a nossa série do Desafio dos 7 Hábitos. Essa série voltando por aqui, na verdade, porque ela já esteve aqui, já falamos sobre ela em mini lives, mas hoje vamos começar de novo essa série, né? Eu vou passar para vocês as datas bem certinhas de como vai funcionar. Vou esperar o pessoal entrar. Adri, tu tá aí? Bom dia, meninas. Esperar o Instagram avisar para todo mundo, o pessoal ir entrando. O pessoal demora para entrar, né? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Hoje vamos falar sobre o hábito 1. Refazendo esse desafio, dessa vez um pouco mais aprofundado, com um pouco mais de conteúdo. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda. E acho que vai estar muito bom. Como eu falei, essa série já apareceu por aqui de forma reduzida. Agora a gente vai fazer um pouco maior, com mais conteúdos. Ufa, agora sim no dia certo. Ai, Dri, com um pouco mais de conteúdo. Mesmo que você já tenha acompanhado a primeira série sobre o desafio dos 7 hábitos, acompanhe de novo, porque eu mesma, toda vez que eu vejo esse conteúdo, que eu pego o livro, acesso esse livro e começo a rever os conteúdos e ler novamente, como me acrescenta, sabe? Eu saio dali da leitura, né, e do estudo motivada a novamente tentar implementar esses 7 hábitos na minha vida, porque são hábitos realmente transformadores, hábitos que fazem a gente crescer, que fazem a gente amadurecer bastante e transformar nossos relacionamentos, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de agir, né? E você pode estar pensando, Mirelle, que hábitos são esses assim para ser tão transformadores? Você vai ver que de fato são transformadores esses hábitos. Eu não sei se alguém já leu ou já sabe sobre o que fala. O livro é esse aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi indicação do meu marido. Eduardo leu esse livro e transformou a visão dele para muitas coisas. E ele falava sempre, eu peguei ranço do livro, ai meu Deus, não quero, é um livro enorme, é um livro grosso, enfim, um livro de cabeceira, né? E até agora uma aluna me perguntou no nosso grupo, Mirelle, tem PDF do livro? Eu falei, não tem, e eu acho que esse livro é bom ter ele físico, porque é um livro aqui, páginas marcadas, é um livro para anotar, um livro para se marcar, porque realmente é um livro muito, muito rico, um livro antigo, super antigo, eu não lembro qual foi a primeira edição dele, quando foi, mas é um livro bem antigo e essa é uma edição, óbvio, nova, né? E então eu venho trazer para vocês aí. Hoje nós vamos falar, aí tá o Eduardo, ó, bom dia, amor. Aliás, gente, olha só, Eduardo viajou. Eu fiquei semana passada sem carro no meio da rua, o carro morreu, tá? À noite com as meninas. O meu ar-condicionado do quarto estragou. O cara teve que vir fazer manutenção da caixa d'água da casa. E ontem, como se não bastasse, o meu purificador transbordou por causa da pressão da água aqui em casa. Ou seja, me ajudem na campanha aí, hashtag Eduardo volta pra casa, tá? Chega de marido viajando, não dá. Tudo acontece quando ele viaja. Ele está aqui, tudo funciona perfeitamente. Daí a criatura viaja, tudo acontece. Ontem à noite eu estava exausta porque eu fiquei mais de 1 hora limpando aqui o alagamento da minha casa. Enfim, hashtag Eduardo volta pra casa, chega de viagem. Mas vamos lá, eu vou passar as datas. Misericórdia, misericórdia mesmo. Eu cheguei em casa, tinha levado as meninas no jazz. Quando eu voltei, a casa estava alagada. Alagada. E não tem ralo aqui dentro de casa. Então foi eu e as meninas botando água pra fora, tentando secar tudo. Entrou água nos armários, porque desceu do purificador, né? Entrou água no fogão, no forno que como é que fala? Embutido. Entrou água dentro, o fogão tá estalando, não sei porquê. Jesus na minha vida, trabalhando na minha vida, mas assim, ó, Eduardo volta pra casa, tá? Não dá mais, chega de estragar a coisa aqui. Mas vamos lá, meninas, sem mais enrolação. Hoje, dia 5, a gente vai falar um pouco, vai introduzir o livro e vai falar sobre o hábito 1, tá? O hábito 1 talvez seja um dos principais pra gente colocar em prática, tá? Semana que vem, dia 12, hábito 2 e 3. Dia 19, hábito 4 e 5.
dia 26, hábitos 6 e 7, ou seja, nós temos um mês, o mês de outubro, para transformar e implementar esses hábitos na nossa vida, tá? E são hábitos valiosos. Eu, por exemplo, eu fiz essa live de forma reduzida ano passado, eu acho, início do ano passado ou ano retrasado, não lembro. E, de fato, foi muito bom pra mim, tá? Acredito que tenha sido bom pra quem assistiu também. E agora, estudando novamente, foi bom de novo, sabe? Então é um conteúdo riquíssimo mesmo, que vale a pena você ficar até o final do mês assistindo. Semana passada eu tentei salvar a live e algumas salvou sem som, para outras com uma voz horrível e infantilizada. Então oremos para que hoje eu consiga salvar essa live, porque eu sei que tem gente que não pode estar aqui, inclusive alunas minhas, né, que já me falaram que trabalham nesse horário e querem olhar depois, e semana passada foi impossível, então oremos aí, tá bom? Vamos começar então. Para quem chegou agora, primeira coisa, compartilhem essa live lá no aviãozinho ali embaixo. Vamos entregar esse conteúdo para mais gente, tá? Me ajudem a compartilhar aí. O Instagram não manda mais para todo mundo, então cliquem no aviãozinho e mandem para 5 primeiras mulheres da sua lista, ok? Para quem chegou agora, o livro é esse, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Cohen. Esse autor não é mais vivo, tá? Mas ele nos deixou isso aqui de forma sensacional, uma bíblia assim de mudança interna, né? Então vamos começar aí a ver o assunto. Bom, esse livro ele traz 7 hábitos, né, como o nome já diz, de pessoas altamente eficazes. E talvez você ouça esse título e pense, isso é só para quem trabalha fora, isso é para pessoas que gerenciam negócios. Não, são hábitos para nossa vida. São 7 hábitos. Os 3 primeiros são de vitórias particulares, são de trabalho interno, tá? Os 3 primeiros hábitos que nós vamos ver hoje e semana que vem são de vitórias particulares. Se eu mudar, eu já tenho uma grande vitória na minha vida. Os próximos 3, o 4, 5 e 6, são de vitórias conjuntas, interpessoais. Eu implementando o 4, o 5 e o 6 hábitos, eu mudo os meus relacionamentos, tá? E o 7º hábito é a forma de renovação, como que a gente vai renovar sempre esses 7 hábitos nas nossas vidas, tá bom? Bom dia para quem tá entrando. Meninas, peguem papel e caneta, tá? Porque tem bastante conteúdo e é importante anotar para que vocês consigam gravar, fixar melhor o conteúdo, para que vocês de fato coloquem em prática, para que seja útil, né? Eu sempre falo que nós não queremos ser enciclopédias ambulantes, né? Tá cheio de informação, mas não transformar isso em aprendizagem, né? Não colocar em prática. Então, esses 7 hábitos são essenciais, são hábitos para vida, né? Tem gente que fala, mas será que eles resolvem qualquer problema? Quanto maior a mudança, quanto maior os desafios que a gente vai enfrentar, eu tô com as anotações aqui para não perder nada, né? Tá? Quanto maior os desafios, quanto mais difíceis são os desafios que a gente tem que enfrentar, mais relevantes esses hábitos são na nossa vida, tá? Eles são baseados em princípios universais, atemporais. E óbvio, se a gente for pegar cada um, e a gente vai fazer isso, parece tão óbvio. Tá, Mirelle, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas a gente não aplica na nossa vida, ok? Então hoje a gente vai aprender os hábitos e a aplicar também, ok? Então eles são essenciais. Quanto maior for o hábito, quanto maior for o desafio, quanto maior for o problema, mais relevante esses hábitos são, tá bom? Nosso caráter é composto pelos hábitos que temos. Eu sempre falo que nós temos hábitos neutros, que são coisas que a gente precisa fazer todo dia, né? Eu troco de roupa, eu me alimento. Hábitos bons, eu faço exercício físico, eu sei conversar com as pessoas, eu sou uma boa ouvinte, eu sei me relacionar, eu cuido da minha saúde, enfim. E hábitos maus, tá? Nosso caráter é composto basicamente pelos hábitos que temos na vida, ok? Tem uma frase, um ditado que diz assim, eu vou ler porque senão eu esqueço. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino, né? Isso que diz o ditado, sensacional, né?
Então, plante um pensamento, colhe uma ação. Eu penso, logo eu ajo, né? Plante uma ação repetidamente, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. É isso que eu tô falando. Nosso caráter se baseia nos hábitos que temos. Colha um caráter, plante um caráter, colha um destino, né? Para onde eu estou indo, quem eu vou ser daqui a um tempo, tá bom? Os hábitos na nossa vida, eles podem ser aprendidos e desaprendidos, tá? E não é nada fácil implementar novos hábitos. O Al escreve pra nós. Alguém escreve pra mim esse ditado aí? Se não, Andressa, depois eu boto nos stories, tá? Porque eu não vou conseguir escrever agora. Os hábitos, eles podem ser aprendidos e desaprendidos. E não é nada fácil implementar hábitos. Nada fácil. Por quê? Porque hábito é resposta automática. É aquilo que a gente faz sem nem perceber, porque a gente já fez por tanto tempo daquela forma que a gente acaba repetindo. Quantas vezes você grita com o seu filho e você diz, ai, por que eu faço isso? Não poderia falar de uma forma mais mansa, mais gentil? Porque é um hábito na tua vida. Então, hábitos, eles podem ser aprendidos e desaprendidos, porém, não é fácil implementar hábito, né, e eliminar também maus hábitos. Não é nem um pouco fácil. Implica num processo que exige dedicação total. E o que é dedicação total? É tomada de consciência, é ser intencional naquilo ali, e nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos assim, né, com um estalar de dedos, como a gente quer hoje no mundo tão acelerado, tão imediatista. Ontem as redes sociais saíram do ar e foi tão interessante a reação que eu tive, porque quando voltou ao final do dia eu pensei, podia ter ficado um pouquinho mais fora, né? Porque me deu uma paz, não está toda hora com o WhatsApp ali, não está toda hora tendo que atualizar o Instagram, né? O mundo está acelerado, nós estamos numa cultura muito imediatista, então entrar num processo de modificação de hábitos na nossa vida não é fácil, porque não é imediato, é algo que precisa levar, que leva muito tempo, né? A Suene escreveu aí, plante um pensamento, colhe uma ação. Ele escreveu todo o ditado aí, quem quiser copiar, obrigada, Suene. Então, implica um processo que exige dedicação total. Os hábitos, eles parecem que possuem uma força de gravidade terrível, né? Quanto mais... maior do que o que a gente consegue perceber, né? Quando a gente quer mudar, parece que tem algo que nos impede de mudar. Algo mais forte do que a nossa vontade de mudar, né? É uma força gravitacional, parece. Também pensei isso, fiz tanta coisa fora das redes sociais ontem, né? Então, a decolagem, que chama, ele faz o paralelo de quando quando as pessoas que viram a viagem de Apolo 11 à Lua, né, ficaram deslumbradas quando o homem pisou a primeira vez na Lua. E ele fala aqui que gastou-se mais energia nos primeiros minutos da subida, durante a decolagem, né, do que nos outros 750 mil quilômetros que teve que andar para chegar até lá, né, para percorrer até lá. E ele fala que a mudança de hábitos é da mesma forma. Existe uma força gravitacional muito forte. Então a decolagem, para você começar a mudar um hábito, é muito, muito, muito difícil, porque vai contra tudo aquilo que você já faz há muito tempo, vai contra totalmente a sua zona de conforto, tá? Então por isso que é tão difícil. Ele fala que a decolagem demanda um esforço tremendo, mas assim que superamos essa força da gravidade, essa dificuldade em começar, toda liberdade assume um novo sentido. Então essa é a mudança de hábitos que queremos, precisa de disposição. Quem aí tá disposta, coloca aí pra mim. Estou disposta, Mirelle, porque é um processo. Esse mês de outubro nós estamos dentro de uma mudança, tá? Dentro de um processo, e eu garanto que no final vai ser de vitória, vai ser de ganhos muito grandes se conseguirmos acompanhar aí o mês inteiro. Coloca aí se você está disposta, e estar disposta exige muita coisa. E eu vou dizer quais são as 3 coisas que a gente precisa para formar um hábito, para mudar um hábito. Primeiro, a gente precisa de conhecimento. O que eu preciso fazer? Por que eu preciso fazer? Por exemplo, eu preciso saber ouvir melhor as pessoas, Mirelle. Você fala muito de ouvir com empatia, né? Ouvir, mesmo que eu não concorde, sem estar planejando a resposta já, entendendo a lente da pessoa. Ok, eu quero isso. Eu tenho o conhecimento do que é que eu quero, tá? Depois, a habilidade, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou treinar isso, como que eu vou começar a ouvir mais,
Andressa falou que sim, está disposta, né? Quem mais? Vocês estão muito quietinhas aí, tá, gente? Estão muito quietinhas, eu me sinto falando sozinha. Vamos participar, tá? E quem ainda não compartilhou a live, dá tempo, porque tem muito conteúdo, a gente nem entrou no hábito 1 ainda, tá? Então, vamos lá. Conhecimento, o que eu quero fazer, né? Por que eu quero fazer aquilo. Habilidade, como que eu vou fazer, implementar esse novo hábito na minha vida. E desejo. Eu quero muito implementar esse hábito na minha vida. Então, se eu sabendo que eu preciso ouvir mais as pessoas, eu sei como eu posso treinar isso, como ouvir, não é o bastante. Eu preciso querer ouvir também. Então, essa interseção do conhecimento, desejo e habilidade é a formação do meu hábito. Eu preciso querer, eu preciso saber o que fazer e eu preciso saber como fazer. E daí a gente implementa um novo hábito na nossa vida, tá bom? Mas óbvio que o principal aqui é querer, né? É querer de fato fazer, tá bom, gente? Vamos lá. A gente vai entrar hoje então no hábito 1, tá? Vamos implementar o primeiro hábito e fundamental para todos os outros hábitos. Se nós pularmos o hábito 1, a gente não consegue implementar nenhum outro. Então, por isso que ele já começa, por isso que o 1 é 1, né? Vocês vão entender agora quando eu falar. Quem me acompanha há mais tempo já deve ter ouvido eu falar um pouco sobre isso. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. E o primeiro hábito deixa eu achar aqui, sim, seja proativo. Tá? O primeiro hábito, seja proativo, é um hábito de ganho pessoal, de vitória particular, ok? Ser proativa vai muito além de tomar a iniciativa. Hoje a gente entende a palavra de proatividade como tomar a iniciativa de fazer algo. Tal pessoa é proativa no trabalho, ela vai lá e faz. Ser proativo vai muito além disso. Ser proativo quer dizer que nós, enquanto seres humanos, somos responsáveis pela nossa própria vida. É um conceito que não é meu, que é até essa palavra, quem trouxe ela foi o Paulo Vieira, né? A palavra autorresponsabilidade é a habilidade de escolher a minha resposta às situações da vida, tá? Bom dia, chegando por aqui, adoro as lives. Que bom, Fabiana, seja bem-vinda. Compartilhem essa live, gente, ainda dá tempo porque a gente recém tá começando o hábito 1, ok? Então, o primeiro hábito aí, seja proativa, tá? É o hábito que a gente vai ver hoje. O que é ser proativa, então? É ser responsável pela nossa própria vida, pelas nossas próprias atitudes, pelas reações que eu tenho mediante as situações que a vida me traz, tá bom? A culpa pelo meu comportamento, pelo seu comportamento, não está nas circunstâncias, no que acontece com você, não está nas condições e nos condicionamentos, ok? Eu trouxe um paralelo aqui de pessoas proativas e reativas, que é o contrário da proatividade. Quando a pessoa ela é reativa, ela é uma pessoa que se fere, digamos assim, com tudo que acontece ao seu redor, tá? Pessoas proativas acostumam-se com a responsabilidade. Ela não coloca culpa pelo seu comportamento em alguém, numa circunstância, numa condição, num condicionamento. Ela assume a culpa pelo que acontece com ela mesma. Ai, Mirelle, mas ela não teve culpa de nada, ela foi magoada. Você vai entender, segura aí que você vai entender, tá? O seu comportamento de uma pessoa proativa é produto de sua própria escolha consciente, intencional, baseada nos seus valores, e não é resultado, como eu falei, das circunstâncias, né, das coisas que acontecem. Tem uma frase de Eleanor Roosevelt que diz assim: ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento. Olha só, mas a pessoa me falou isso, isso e isso. Tá, mas tu é isso, isso e isso? Não, eu não acho que eu seja. Então por que você vai ficar ferida, tá? Você tem a escolha de tomar aquilo pra si e ficar magoada, e ficar ferida, e ficar remoendo e não perdoar, ou você tem a escolha de, não, eu não sou assim, eu não me considero assim, vamos seguir aqui. Isso nada mais é do que a opinião dela. Ou
realmente eu tô me comportando assim. Acho que preciso mudar. Então, eu vou pegar aquela ofensa e vou trazer como crescimento pessoal. Tá fazendo sentido? O que é uma pessoa proativa? Me diga aí se tá fazendo sentido, porque vocês estão muito quietinhas e eu fico pensando que eu tô falando pra ninguém, tá? Me fala aí se tá fazendo sentido. Eu vou repetir a frase de Eleanor Roosevelt. Fala assim: ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento. Gandhi fala assim: eles não conseguem tirar nosso respeito próprio se não o entregarmos a ele, né? Quem tem o poder de mudar aquilo que eu estou sentindo sou eu mesmo, tá? Sim, Larissa, tá fazendo sentido. Estudando autorresponsabilidades, ótimo, Marta. Autorresponsabilidade muda muita coisa na nossa vida, tá? Por favor, me falem aqui se tá fazendo sentido, meninas. Eu preciso saber, tá? Pra eu poder continuar dentro do raciocínio lógico que eu tô tendo. Ser assim muda até o destino. Exatamente, Andressa. É aquele primeiro ditado que a Suene escreveu pra nós aí, né? No final, muda o destino. E destino não entendam como uma coisa mística, tá? Destino é pra onde a gente está indo, nosso futuro, tá? Muda, com certeza, são as minhas ações, ok? Então, ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento. E o contrário da proatividade é a reatividade. Pessoas que agem de acordo com as circunstâncias. Se tá um dia chuvoso e cinzento, ela já fica mal, ela já fica de mau humor, ou ela fica para baixo. Se alguém brigou com ela, acaba o clima, todo mundo que tá por volta sente. Se vamos supor, se alguém aconteceu algum problema no trabalho, ela traz para dentro de casa e acaba descontando em todo mundo. Pessoas reativas agem de acordo com as circunstâncias, tá? E eu trouxe um paralelo aqui entre a linguagem de uma pessoa reativa e a linguagem de uma pessoa proativa, que assume a responsabilidade pelas suas atitudes, ok? Vamos lá, eu vou fazer um paralelo aqui. Se você quiser anotar, anota. Se não quiser, depois você reveja aqui a live, tá? Por exemplo, uma pessoa reativa, ela diz assim: não há nada que eu possa fazer diante dessa circunstância, diante desse problema, não tem nada que eu possa fazer. A pessoa proativa, ela fala: não, eu vou procurar uma alternativa, né? Para aí, tem que ter solução, eu vou procurar uma alternativa, tá? Olha a diferença. Não tem nada que eu possa fazer para solucionar isso. Não, a proativa fala: eu vou procurar uma alternativa, alguma solução vai ter. A pessoa reativa, ela fala assim: sou assim e pronto, né? Gabriela: não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Você sempre assim, não adianta, não consigo mudar. A pessoa proativa, ela fala: não, peraí, eu posso tomar uma atitude diferente. Acho que eu consigo fazer de uma outra forma. Acho que eu consigo ter uma outra percepção disso aqui. A pessoa reativa: meu Deus, aquela pessoa me deixa louca, tá? A pessoa proativa, olha que interessante esse paralelo aqui. Meu Deus, aquela pessoa me deixa louca. Meu chefe me deixa louco. Meus filhos me deixam louco. Meu marido me deixa louca. A pessoa proativa: eu posso controlar os meus sentimentos. Ela não mudou a atitude do outro, porque a gente não muda ninguém. Mas a pessoa proativa, ela sabe que aquilo ali que a pessoa tá fazendo pode deixar ela louca. Mas ela fala: não, para aí, eu posso controlar os meus sentimentos. Não é isso que ela vai fazer que vai acabar com o meu dia. Tá? Tá fazendo sentido esse paralelo? Pessoa reativa: eles nunca vão aceitar isso aqui. Essa aqui eu me identifico muito. Eu tenho muita tendência de falar isso. Não vai dar certo, não vão aceitar isso aqui que eu tô propondo. Jura? Né? A pessoa proativa: eu vou buscar uma apresentação eficaz. Se eles aceitarem ou não, eu não controlo, mas eu vou buscar uma apresentação eficaz, vou fazer o melhor que eu consigo, tá? A pessoa reativa: tenho que fazer isso. A pessoa proativa: preciso achar a resposta adequada para essa situação, tá? Reativa: não posso. Proativa: eu escolho fazer, eu escolho falar, eu escolho agir dessa forma. Reativa: eu preciso. Proativa: eu prefiro. Reativa: se eu pudesse tal coisa. Se eu tivesse condições. Se, né, a situação fosse perfeita. Proativa: eu vou fazer.
Ai, Mirelle, falar que eu vou fazer vai acontecer? Não, quem me segue já sabe, né? O nosso cérebro é coerente. Falar que eu vou fazer é porque isso vai me dar motivação ou disciplina pra trabalhar para que aquilo aconteça. Não, eu vou fazer, eu vou trabalhar até conseguir tal coisa, tá? Entenderam aí, gente? Me respondam, por favor, a diferença da linguagem reativa, de uma pessoa reativa, e a linguagem de uma pessoa proativa, esse paralelo, tá? Vocês entendem a diferença? Uma pessoa reativa, então, ela é levada por tudo que acontece, pelas circunstâncias, né, pelas condições. E uma pessoa proativa, ela escolhe qual é a reação dela diante de tudo também o que acontece, tá? Essa é a grande diferença. E eu estou falando aqui sobre linguagem, tá bom? Linguagem proativa e linguagem reativa. Pode ser que eu seja uma pessoa proativa, porém de vez em quando eu tenha uma linguagem reativa e eu me pegue naquela linguagem ali. Eu digo, opa, vamos mudar isso aqui, tá bom? Eu esqueci minha água. Não tem nenhuma criança acordada. Deixa. Ficou muito clara a diferença. Ai, que bom, Rosane. É porque às vezes eu fico falando e pra mim tá muito claro, mas eu fico pensando se vocês estão entendendo. Então, essa é a diferença de uma pessoa reativa para uma pessoa proativa, tá? Nós estamos buscando o hábito 1, seja proativa. Eu escolho a resposta que eu vou dar diante de qualquer situação, tá? A pessoa que é reativa, ela é refém das circunstâncias. Ela é escrava das circunstâncias. Acontece qualquer coisa, ela sofre. Ela se transforma, o clima muda, o que ela pensa já muda. Olha uma notícia ruim, aquilo acabou com o dia dela. Ah, Mirelle, mas a pessoa proativa é insensível? Não. A pessoa proativa escolhe com o que ela vai se preocupar. Faz sentido? Vai lá e busca água, te esperamos aqui. Ai, não, vai demorar muito, tá lá longe. Daqui a pouco alguma criança acorda, elas me trazem. Então, a pessoa reativa é refém das circunstâncias. Ela é afetada pelo ambiente social, pelas circunstâncias, condições, condicionamentos, pelo aquilo que falam, pelo aquilo que acontece. A pessoa saiu de manhã e um bonitinho lá corta a frente dela no trânsito, aquilo já acaba com o dia dela, ela sai xingando todo mundo, chega em casa e briga com o filho. Não tinha nada a ver com a situação, a culpa não foi dela, outro que foi lá e bateu, e ela muda o clima todo, tá? A gente espera. Segura aí, gente, tem 28 pessoas nessa live, se eu voltar e tiver só 20, olha, vou correndo, tá, né? Cheguei. 28, muito bem. Então vamos lá. Ai, peraí, deixa eu tomar mais um gole. A pessoa reativa, então, ela vive, né, segundo o que acontece aí. E a proativa é o que a gente tá buscando, uma pessoa autorresponsável, que ela não é refém das circunstâncias. Ok, a pessoa me xingou, meu vizinho acabou comigo, mas não vai ser isso que vai mudar o meu dia. Para aí, respira, eu escolho que sentimentos, que emoções, que emoção cabe aqui. Sabe, nem ia falar isso agora, mas lembrei, quando eu fiz o curso do Luciano Fernandes pela primeira vez, foi presencial ainda, eu já fiz o curso dele umas 3 vezes, mas a primeira vez que eu fiz o curso dele, ele trouxe uma frase que na época, eu morava, foi 2 mudanças antes dessa, eu botei no meu mural bem grande, porque foi uma frase que mudou muitas reações minhas. Eu sempre fui, aliás, eu falo isso, que eu sempre fui uma pessoa muito reativa, muito reativa. Era um dos defeitos que eu mais queria mudar e ainda estou em processo, né? Porque o processo não acaba, mas hoje, não sei se Eduardo ainda tá aí, ele tinha uma reunião agora. Ele tá em Manaus, aqui são 8h30, vai ser agora 8h30, lá são 7h30. Ele tinha uma reunião às 7h30 lá. Eu não sei se ele ainda está aí, mas ele sabe o quanto eu mudei nesses últimos anos todos, né? Porque eu vim trabalhando de forma intencional a minha proatividade. Ainda tem uma caminhada longa? Certamente. Porém, eu mudei muito. Eu não me reconheço em quem eu era, né? Há 5 anos, por exemplo. Mas a primeira vez que eu fiz o curso do Luciano, eu acho que foi 2017, 2018 talvez, não lembro. Ele trouxe uma frase em relação a isso que mudou a minha vida. Uma frase não, uma frase, né? Uma pergunta. Que ele diz assim, quando acontece algo na tua vida, por exemplo, você, do nada, uma pessoa na fila do supermercado resolve te xingar e
atira um monte de pedra ali, te xinga de um monte de coisa, assim, sabe? Enfim, você se perguntar, e essa frase, essa pergunta ficou no meu mural por 1 ano, eu acho, bem grande. Que emoção cabe aqui? Que emoção cabe nesse momento? Sabe? A pessoa reativa, se alguém xinga, o que é? Ela já se ira, já sai xingando de volta, já sai respondendo. A pessoa reativa, quando o filho faz uma travessura ou até te responde de forma mal educada, minha mãe tá aí, ela fala que não é mal educada, é mal aprendida, porque ela educou. Quando eu era pequena ela falava, não é mal educada, é mal aprendida, eu eduquei direitinho. Mas a criança te responde de forma mal aprendida, né? Isso tá me ajudando muito a mudar, minha mãe tá aí, ó. A pessoa reativa, ela já vai xingar a criança, já vai irar, né? E na Bíblia fala irai-vos, ok, mas não pequeis, né? Não reaja com a tua ira. Ok, trazer essa pergunta, que emoção cabe aqui? Respira, que emoção cabe, Mirelle? Cabe eu sair xingando a minha filha? Cabe eu xingar o cara da padaria? Né, o cara da fila que me xingou? Cabe eu sair buzinando e xingando no trânsito? Que emoção cabe aqui? Ninguém, eu garanto, me diz aí se tem alguém, quer ser taxada como a desequilibrada, a descompensada, a louca, né? Tem uma frasezinha um dia que eu vi um meme, todo mundo tem uma vizinha que grita, se você não tem, a vizinha é você. Fica gritando dentro de casa, né? Então, assim, ninguém quer ser taxada assim. De forma consciente, ninguém vai querer fazer isso. Vai sair gritando, vai sair xingando, vai sair se descompensando, desequilibrando, né? De forma consciente, a gente faz porque é hábito. Quem faz, né? Não são todas as pessoas que reagem dessa forma. Aliás, ser uma pessoa reativa não precisa fazer isso, gente. Eu tô dando um exemplo, tá? Ser reativa pode ser simplesmente aquela pessoa que murmura, reclama pra tudo. Não grita, mas reclama, é pessimista, tá sempre pra baixo. Isso pode ser reativo também, tá? Então, que emoção cabe aqui? Quando o Luciano trouxe essa pergunta lá em 2017, 18, sei lá, eu colei, né, no meu mural e me ajudou tanto, pra tantas coisas. Peraí, que emoção cabe aqui? Respira, que emoção cabe? Como eu vou responder a essa situação? Né? E isso me ajudou muito. Olha, a Shana acabou de entrar providencialmente, porque ela foi outra pessoa que me ajudou muito quando eu fiz a mentoria dela de Enneagrama, né? Que emoção cabe? Então, essa frase, essa pergunta me fez mudar muito essa questão da reatividade em mim, né? Que emoção cabe aqui? Quem é a adulta da relação? Quando eu estou com as minhas filhas, né? Ou quando eu me iro por alguma coisa, né? Que emoção cabe aqui? Então essa pergunta, ela me ajudou muito, talvez possa ajudar alguém aí também, tá bom? E agora a gente vai entrar num outro conceito que quem me acompanha já deve ter ouvido, a gente vai aprofundar um pouquinho mais ele, sobre aonde de fato eu tenho o poder de mudança, já que eu tô buscando. Shana, oi, sonhei contigo hoje e ia te mandar mensagem. Como é que tá, Gi? Voltando, eu vejo as pessoas conhecidas e me empolgo. De fato, a gente quer ser responsável pela nossa própria mudança, né? Vamos ser pessoas proativas, autorresponsáveis. Então, a gente precisa agir dentro do nosso círculo de influência. Eu vou explicar esse conceito e aprofundar um pouquinho esse conceito hoje, tá? Então, não é o que acontece, mas o que eu faço com aquilo que acontece, tá? É o que eu faço com o que acontece. O que eu faço com as coisas que me acontecem todos os dias na minha vida, né? Com a travessura da minha filha, com a irritação do meu filho, com a loucura do meu vizinho, com o trânsito caótico. O que eu faço com isso, né? A minha proatividade. Então, gente, eu vou trazer o conceito do círculo da preocupação e dentro dele o círculo da influência. Segura aí se você já ouviu, porque eu vou aprofundar um pouquinho ele, tá? Esse conceito de círculo da preocupação e círculo da influência é uma das maneiras mais eficazes de melhorar a nossa consciência sobre o grau de proatividade que a gente atinge, tá? É perceber onde a gente concentra o nosso tempo e a nossa energia, tá? Durante as tuas 24 horas, onde o teu tempo e a tua energia estão concentradas. Eu vou mostrar aqui o conceito. Ó, tá vendo aqui esse círculo grande? Esse aqui é o círculo da preocupação, tá? E o círculo pequenininho dentro dele, o círculo da influência.
O círculo da preocupação tem tudo aquilo que a gente recebe de informação diariamente, tá? Tem as notícias, tem as conversas que você tem o que tá acontecendo aqui, lá, os problemas, tudo, absolutamente tudo que você vê nas redes sociais está dentro do círculo da preocupação, tá? E o círculo da influência, que é o círculo pequenininho dentro dele, é o círculo de coisas que você tem poder de mudança, poder direto de controle, tá bom? Então, esse conceito desses dois círculos, como eu falei, é uma forma de melhorar a nossa consciência para estar percebendo, né, onde eu tenho gastado meu tempo e minha energia. Eu passo meu dia inteiro vendo notícias trágicas sobre a pandemia, né, sobre a guerra, sobre a fome, sobre o governo. Eu passo o resto do meu dia discutindo nas redes sociais política. Eu passo o outro restante vendo os stories do Instagram de todo mundo e sei da vida de todo mundo, tipo novela antiga, né? Eu passo 4 horas do meu dia na frente da televisão, me entretendo, e não tem problema nenhum em me entreter quando eu escolho isso e não quando eu sou refém e escrava disso. Quem me acompanha já sabe. Bom dia, Angélica, minha aluna. Então, tudo isso está dentro do ciclo da preocupação, tá? E essas situações nós não temos controle efetivo sobre elas, tá bom? E existem as outras situações que estão dentro do círculo da influência, do círculo pequenininho dentro, que eu tenho influência, que eu posso intervir, tá? E é dentro desse círculo que a gente vai trabalhar na nossa vida, tá bom? Ao determinar em qual dos dois círculos eu concentro o meu tempo e a minha energia, na maior parte, né, do meu dia, do meu tempo, eu posso descobrir muito sobre a minha proatividade. E agora você pode fazer uma análise aí se você tem sido uma pessoa proativa, de fato, você tem gastado a maior parte do seu tempo e da sua energia com coisas que você controla, com coisas que você tem influência, ou com as outras coisas que eu falei aqui, com política, religião, entretenimento, sendo escravo dele, né? Situações que você não vai mudar. Mirelle, mais uma vez eu acho que você tá falando que proatividade é ser uma pessoa insensível. Não é, tá? Não é. É ser uma pessoa responsável pelas suas próprias atitudes. Deixa eu falar uma coisa. Eu saber que o mundo está passando por uma pandemia e que o governo desvia milhões de não sei o que lá e que agora em 2022 vai ter eleição, não muda nada pra mim, porque eu não posso mudar essa situação. Ah, Mirelle, claro que pode, tem o poder de voto. Ok. Mas o meu voto vai se dar lá em outubro de 2022, eu vou lá e voto segundo os meus valores, aquilo que eu acredito. Eu não preciso ficar discutindo política, eu não preciso ver todas as notícias sobre política. Ah, mas daí tu vai ser alienado. Não vou. Pode ter certeza que não vou. Tá? A gente pensa que não ser alienado é sabendo sobre tudo, acompanhando todos os dias, discutindo nas redes sociais sobre aquilo, e não é, tá? Então, gente, o foco aqui é no círculo da influência, naquilo que de fato eu tenho poder de controle. Se você fizer uma análise aí do seu dia, do seu tempo, onde você gasta a maior parte do seu tempo e da sua energia, você vai conseguir descobrir se você está sendo mais uma pessoa proativa ou mais uma pessoa reativa, tá? As pessoas proativas concentram então no círculo da influência todos os seus esforços. Concentram ali no círculo da influência, elas mexem com aquilo que de fato podem modificar. Tá fazendo sentido de 0 a 10? Por favor, coloca aí, porque vocês estão quietas novamente. E as pessoas reativas? As pessoas reativas, elas concentram seus esforços no círculo da preocupação. Ficam ali na internet discutindo, vendo a vida de todo mundo, sabendo de todas as notícias e de fato não mudam nada. A vida delas mesmo não tá andando, porque elas estão preocupadas com a vida dos outros, seja eles quem for, sejam eles quem for, é isso? Seja o governo, seja a crise, seja a guerra, sejam as pessoas, a vida dos outros, né? Que ela fica olhando ali na linha do tempo do Facebook. 10, ótimo, eu preciso que faça sentido pra vocês, tá? Porque pra mim é muito claro isso, porque eu estudo isso. Eu preciso que pra vocês possa fazer sentido aí. Tá fazendo sentido, gente? Vão me respondendo, tá? Então, as pessoas reativas, elas
O seu foco recai na fraqueza dos outros, quando o outro é ruim pra ela, né? Ou quando o outro tá fazendo uma coisa, ai, tu viu o que a outra pessoa tá fazendo? Que horror! Vai cuidar da tua vida, né? Que horror. Mas na fraqueza dos outros, nos problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem ao seu controle. Esse foco no círculo da preocupação, o que ele resulta? Ele resulta em atitudes acusatórias. Eu acuso o outro pelo que ele tá fazendo, sendo que eu não tenho nada que ver com a vida do outro, né? Lamentações, eu reclamo o tempo inteiro porque o meu negócio não vai bem porque tem uma crise no país, né? Porque o financeiro vai mal, porque eu pago muitos impostos. A pandemia não acabou porque o governo fez isso. Gente, para de olhar pro outro. Então, olhar para o outro, ser reativo, olhar para aquilo que você não tem de fato poder de controle, gera atitudes acusatórias, lamentações, linguagem reativa. A gente já viu antes o quadrinho, né, o paralelo entre a linguagem reativa e proativa. Gera também postura de eterna vítima. Eu sou vítima do sistema, eu sou vítima da crise, o meu negócio é vítima da crise, as minhas finanças é vítima da crise, as minhas reações são vítimas das minhas filhas que não param quietas, que desobedecem o tempo inteiro, o meu humor é vítima do meu casamento que está ruindo, né, está em pedaços. Para aí! Mas e cadê a minha parte? O que eu posso fazer diante de tudo isso, tá? Tá fazendo sentido? Bom dia, Fernanda, agora que eu te vi. Conseguiu entrar na live. Fernanda é minha aluna também, que bom. Então, o nosso foco tem que ser no círculo da preocupação, tá? E não no círculo da influência. E a gente... o nosso foco tem que ser no círculo da influência, desculpa, e não no círculo da preocupação. Tô tentando ler aqui e falar ao mesmo tempo, é meio difícil. E, obviamente, nós podemos expandir o nosso círculo da influência conforme a gente for focando nele e achando mais formas de como eu posso mudar uma situação. E lembra aqui, você não muda ninguém, tá? Você não pode mudar ninguém. Você não vai mudar o seu marido. Para de falar que ele tá errado nisso, naquilo, tá? Você só se torna uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Você não vai mudar o seu chefe, você não vai mudar o trânsito da sua cidade, você não muda ninguém. Você pode influenciar aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a você. E quando eu mudo, eu começo a influenciar o meu marido, os meus filhos, os meus vizinhos, aquelas pessoas que têm ligação comigo. Porque eu mudei. Como assim, Mirelle? Lembra que o exemplo arrasta, que a gente sempre fala isso? Que o exemplo arrasta? É isso, tá? A gente pode aumentar o nosso círculo da influência, desculpa, tá? Então, gente, a gente precisa trabalhar de forma consciente para sermos pessoas de fato proativas, porque se não for consciente, se não for intencional, a gente não vai conseguir essa mudança, a gente vai continuar reclamando, a gente vai continuar se guiando de acordo com as coisas que acontecem, né, com a gente. E isso é muito fácil de acontecer porque é o comum. Não é normal, mas é o comum, é o que acontece todos os dias por aí com a maior parte da população, com a grande massa, né, da população. As pessoas não pensam nisso, não trazem isso de forma consciente para mudar. Eu sou uma pessoa reativa, elas não sabem disso, não têm esse conhecimento. Você agora tem o conhecimento, agora precisa do que mais? Saber como fazer. Eu tô mostrando para você como fazer. E o terceiro, que a gente falou lá no início, querer fazer. Você precisa querer ser uma pessoa proativa, que assume a responsabilidade sobre suas atitudes, tá bom? E o que é mais interessante é que a gente precisa assumir e manter compromissos como sinal de crescimento e de maturidade. Olha só, bem no centro do nosso círculo da influência, onde a gente deve agir, onde a gente de fato tem poder de mudança, encontra-se a nossa capacidade de fazer e manter compromissos. Olha que forte isso. Vou repetir, no centro do nosso círculo da influência está a nossa capacidade de fazer e manter
compromissos. Bom dia, meu amor. Oi. Larinha acordou. De fazer e manter compromissos. Os compromissos que assumimos conosco e com os outros e a manutenção desses compromissos são a essência e a manifestação mais clara da proatividade. Caraca, olha só, os compromissos que fazemos conosco mesmo. Esse ano eu vou fazer dieta, eu vou mudar minha alimentação. Ou tu se compromete com outra pessoa, não, toda semana nós vamos fazer tal coisa, vamos nos encontrar, vamos caminhar juntas, se compromete com teu marido, não, prometo que eu vou ser mais paciente, que eu vou ouvir com mais empatia, eu vou ser menos reativa, né? Então, esses compromissos que você faz com você mesmo e com os outros, e a manutenção deles, não é só fazer uma vez, é manter esses compromissos, tá? São a essência e a manifestação mais clara da proatividade. Se você faz compromisso com você mesmo e você não cumpre, você tá sendo uma pessoa reativa. Se você se comprometeu com seus filhos a uma mudança e você não cumpre, você está sendo uma pessoa reativa porque você não escolheu mudar de atitude, manter aquela atitude. E aí, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Precisa ser intencional. Você vai errar no meio do caminho? Vai errar no meio do caminho. E você vai pedir desculpa, vai pedir perdão e vai retomar, ok? Deixa eu ler aqui. Meu maior problema é justamente fazer aquilo que me comprometi a fazer. Rosane, manter seus compromissos, fazê-los e mantê-los, né? Tanto os compromissos com você mesma, que talvez sejam os mais difíceis, quanto os compromissos com o próximo, com o outro, é a manifestação mais clara de proatividade. Anota isso. Anota isso toda vez que você não se comprometer. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que eu tô naquela... não sei se é reeducação, se é dieta, mas naquela loucura de tirar o açúcar, o glúten, a lactose. Estão ligadas, né? Falei semana passada, já falei várias vezes aqui. E vocês ouviram no início da live tudo que me aconteceu essa semana, né? Eduardo foi viajar, tudo que tinha de errado pra acontecer, aconteceu. Tudo, absolutamente tudo que tinha pra acontecer. Eu não vou falar tudo, porque daí Deus vai me ensinar, vai dizer como tudo, então toma mais um. Não, Senhor, o Senhor tá entendendo, né? Mas muitas coisas de errado aconteceram, né? Estragou ar-condicionado, caixa d'água, vazou meu coiso ontem, alagou minha casa, meu carro morreu no meio da rua à noite. Enfim, um monte de probleminha, né, pra ser resolvido. E várias vezes, diante dessa última semana, eu pensei, não, hoje eu mereço um doce, cara, sério, eu vou fazer um brigadeiro, vou comer, só hoje, várias vezes. Ontem à noite, que foi o ápice, eu limpei toda essa casa. Eu falei no início, né, não tem ralo aqui, não sei como uma casa não tem ralo, na cozinha nem na área de serviço. Eu tive que empurrar, eu e as meninas, né, a água pra fora, depois secar, tinha água por dentro de tudo. Hoje de manhã eu fui abrir um armário, caiu água. Ai, que ódio. Depois de fazer tudo ontem à noite, eu sentei, tomei um banho, que eu tava louca pra tomar banho. Eu tinha combinado com as meninas, vou chegar, tomar um banho, a gente vai jantar, né? E depois pode olhar um filminho, alguma coisa. Nada feito, porque eu fiquei 2 horas limpando a casa, né? Então, depois de tudo ontem, eu tomei um banho e pensei, cara, só hoje, vou comer um docinho. Eu mereço comer um doce sem marido, cheio de problema, eu vou comer um docinho. Sabe? É muito fácil eu não manter. É muito fácil eu arranjar uma desculpa. Afinal, eu mereço. Cara, olha um monte de coisa que aconteceu. Só ontem eu recebi 2 caras aqui do seguro pra arrumar coisa aqui em casa. Eu mereço. E um não deu certo ainda, mas enfim. É muito fácil. É muito fácil eu não manter os meus compromissos. Mas quem que estava aqui vendo? E elas, talvez as minhas filhas pudessem já estar dormindo. Mas com quem eu me comprometi? Primeiro comigo mesmo, né? Depois com elas. Né? Eu sou exemplo para elas. Eu não comi meu docinho, né? Tô ainda sem açúcar. Mas vontade de comer doce assim, ó. Enfim, é muito fácil eu não manter meus compromissos. Principalmente os que eu faço comigo mesmo. É muito fácil eu não ir fazer exercício físico. Ontem eu fui levá-las no jazz. Enquanto eu tô levando elas no jazz, eu vou caminhar no parque ecológico aqui, que é lindo. Cheio de gente correndo e caminhando e tal. E ontem eu deixei ela no jazz e eu pensei, eu podia aproveitar e ir no mercado, né? Daí eu não caminhava. Eu não vou ficar de perna pro ar. Eu vou no mercado fazer uma coisa justa, né? Mas depois, não, eu já não tinha pensado que na quarta-feira eu vou ao mercado.
Então hoje eu vou manter aquilo que eu me comprometi comigo mesma. E como é difícil. Mas é a essência e a manifestação mais clara da proatividade. Como eu estou treinando isso em mim, eu quero ser uma pessoa cada vez mais proativa, eu preciso tentar manter os meus compromissos. Se minha mãe estiver na live ainda, mãezinha, eu tô guardando os doces que eu não estou comendo pra quando tu chegar aqui pra gente ir na cafeteria comer doce, tá? É o programa preferido da minha mãe, é ir em cafeterias. Ela conhece todas as cafeterias da cidade, né? E aqui a gente não conhece ainda. Então, eu tô guardando essa minha dieta pra quando chegar a gente poder comer os doces. Então, não é fácil. Sabe, todo dia eu penso, eu não vou fazer hoje, só essa refeição, depois eu volto, né? Mas é necessário. É a manifestação da minha proatividade, tá bom? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Podemos fazer uma promessa e mantê-la, né? Ou estabelecer uma meta diante desse hábito da proatividade, tá? Como eu vou ser mais proativa? Eu posso fazer uma promessa, né? E tentar manter essa promessa. Olha, nisso eu sei que eu sou muito reativa. Então, nisso eu vou, a partir de agora, fazer dessa forma, tá? Ou uma meta. Até tanto tempo, ou esse ano, o restante desse ano, 3 meses, eu vou trabalhar a minha proatividade, tá? E manter, né? Trabalhar para atingir essa meta. As duas coisas, ou fazer uma promessa ou estabelecer uma meta, né? À medida que assumimos e mantemos os nossos compromissos, como eu tava falando para vocês, mesmo os bem pequenos, começamos a definir uma integridade em nosso íntimo, que nos dá, olha que forte, que nos dá a consciência do autocontrole. Quando eu faço uma promessa, estabeleço uma meta, um objetivo, eu começo a definir uma integridade em meu ser, né? No meu íntimo, que me dá a consciência de ter autocontrole. Cara, eu tô conseguindo controlar, eu tô conseguindo manter, eu tô conseguindo cumprir, tá? Bem como, além da consciência do autocontrole, a coragem e a força para aceitar uma dose ainda maior de responsabilidade. Olha só. Se eu conseguir isso, eu consigo algo maior. Se eu conseguir isso, eu consigo algo maior, né? Ficar sem comer açúcar, eu já tinha ficado. Agora, sem glúten, eu nunca tinha ficado. É a primeira vez. Não é fácil. Enfim, né? Mas a partir do momento que eu assumo e consigo manter um compromisso, eu consigo aumentar, ter coragem, né? Ousadia para assumir uma responsabilidade ainda maior. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu anotei no final. O poder para fazer e manter compromissos internos, olha só, o poder para fazer e manter os compromissos internos forma o alicerce para o desenvolvimento de hábitos básicos de eficácia. Para esses 7 hábitos, se você tá aqui, achou legal, mas não vai ter o objetivo de fazer o compromisso e manter, não adianta nada, né? É esse poder que forma o alicerce de manter hábitos básicos na nossa vida, né? Conhecimento, habilidade e desejo vão estar sob controle, que é as 3 coisas para formar o hábito que a gente falou lá no início, tá bom, gente? Não saiam porque tem o desafio, não é à toa que o nome é Desafio dos 7 Hábitos, tá? E hoje falamos do hábito 1. São 2 desafios. O primeiro e o principal é escolha, anota, tá? Para depois não esquecer. Escolha um problema do trabalho, da tua casa, da sua vida pessoal. Poxa, eu sou ríspida demais com os meus filhos. Eu queria ser mais gentil nas palavras. Eu queria ouvir mais. Eu queria, sei lá, fazer exercício físico. Eu queria cuidar da minha alimentação. Alguém me falou umas 2 lives atrás que ia fazer o compromisso comigo do refrigerante, né? Eu queria parar de tomar refrigerante, enfim. Pensa num problema, tá? Trabalho ou vida pessoal, que seja frustrante pra você, que você tenta e não consegue, que você tenta e não consegue, que você promete e não cumpre. Um problema que seja frustrante, tá? Que você gostaria de mudar e mesmo assim nunca conseguiu, tá? Delimite, escreve o problema, delimite se esse problema é direto, indireto ou fora de alcance. Mirelle, a resolução dele é direta, só cabe a mim. É eu levantar a bunda da cadeira e caminhar. É eu simplesmente não comer enlouquecida quando chega a noite. É eu parar pra ouvir quando meu marido fala alguma coisa, tá? É eu simplesmente não gritar com os meus filhos, tá? É direto. É indireto.
Ah, na verdade, acontece que eu tenho uma vizinha maluca que me xinga todo dia e eu acabo respondendo. Tô dando exemplos extremos, né, gente? Mas enfim, é indireto. A vizinha que me causa o problema, mas, né, eu tenho poder de mudança do meu sentimento. Ou é fora de alcance. Não, realmente é uma coisa fora de alcance, eu não tenho poder. Eu vou dar um exemplo de um problema fora de alcance. Passou chovendo a semana inteira, eu moro num apartamento de um quarto, sem área de serviço, e eu tô abarrotada de roupa pra lavar e aquilo tá me tirando dos nervos, tá? É um problema direto? Você consegue controlar o tempo? Dizer, Deus, o negócio é o seguinte, abre sol agora porque eu preciso lavar minhas roupas. Não, tá? É um problema indireto? Ah, eu não posso, mas eu, né, quem sabe, sei lá. Não, é um problema fora de alcance. Quem tem poder e controle do tempo é Deus, não sou eu. Ok? Ah, Mirella, eu posso orar? Sim, não estou falando de oração aqui. Pode orar, ore o quanto quiser. Mas Deus que tem o controle é soberano e sabe se vai responder ou não, né? É fora de alcance, não está sob meu alcance o clima, o tempo. O que eu vou fazer? Eu tenho a escolha de parar de me enlouquecer por causa disso. Enfia tudo dentro do cesto de roupa suja, fecha a tampa e esquece. Ontem o cara veio limpar a caixa d'água aqui em casa. E eu tive que desligar o registro da caixa d'água na sexta-feira. Então, pra gente ter água pro banho e pras coisas básicas, até ontem, eu não queria lavar roupa. Porque gasta muita água, apesar de muitas vezes eu utilizar no reaproveitamento de água ali, né? Porque eu tenho um negócio com o meio ambiente. Mas enfim, eu não queria lavar roupa. Então eu fiquei o final de semana inteira sem lavar roupa. E eu já tava assim, meu Deus do céu, muita roupa pra lavar, muita coisa, né? Vai acumular. Mas daí eu lembrei exatamente disso que eu tô falando. Cara, não tá no meu alcance. Esquece, relaxa. Fecha a tampa do cesto de roupa suja, vai socando roupa ali dentro. Na segunda-feira eu lavo e foi o que eu fiz. Tá? Então delimita se esse teu problema é direto, indireto ou fora de alcance, tá? E dê o primeiro passo dentro do círculo da influência para começar a resolução desse problema. Se é direto, é facinho. Tu mudar, papum, saiu pra caminhar. Parei de comer doce. Parei de gritar com minhas filhas. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é fácil a decisão, ok? Se é indireto, você vai controlar aquilo que você sente. Se é fora de alcance, também você vai pensar, o que dentro do meu alcance eu posso fazer, ok? Primeiro desafio é esse, estabeleça um problema que seja frustrante, delimite se é indireto, direto ou fora de alcance e dê o primeiro passo, escreva o primeiro passo para mudar ele, beleza? Primeiro desafio. Segundo desafio, tira um print aqui e coloca lá nos teus stories com essa frase para influenciar mais pessoas. Vamos agir dentro do círculo da influência. Eu sou parte da solução e não do problema, tá? Tira um print, não me pega com careta, please, e coloca lá nos teus stories para que mais pessoas possam ler e, curiosas, talvez te perguntar ou não, ou só ler a frase e já fazer diferença no dia delas. Eu sou parte da solução e não do problema. Você é autorresponsável e parte da sua solução e não do problema. O problema acontece? Acontece. Os problemas acontecem? Acontecem. Mas você é parte da solução. Você é uma pessoa proativa. A partir de agora você vai agir de forma consciente para ser mais proativa, para ser autorresponsável. Tá bom, gente? Semana que vem, hábito 2 e 3 é um melhor que o outro. Deixa eu só avisar, tá? Isso aqui vai crescendo, tu vai se empolgando. O hábito 1, importantíssimo e fundamental, base do alicerce. Mas cada hábito é melhor e tu pensa, caraca, né? Precisa implementar isso também. Então essa semana, até a próxima terça, trabalhe a proatividade. E semana que vem vai ser uma enxurrada, porque vão ser 2 hábitos para trabalhar, tá? Convida mais pessoas para estarem aqui. Chama pessoas para estarem aqui. As pessoas que perderam o primeiro hábito, se Deus quiser, oremos que vai dar para deixar salva essa live com som dessa vez, tá? Para elas acompanharem. Mas não deixe de estar aqui e chamar mais pessoas para a semana que vem, pro hábito 2 e 3, porque só melhora. Quem chegou depois, o livro é esse, os desafios, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Estamos num mês de desafios aqui para mudarmos a nossa vida e os nossos relacionamentos, tá bom? Um beijo, ótima terça, coloca lá no story. Eu sou parte da solução e não do problema. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.